Olá, galera do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e nessa aula nós vamos estudar as diferentes paisagens naturais do mundo, dando ênfase para o que são os ecossistemas e os biomas do planeta. Pega o seu material, vai fazendo anotações, que com certeza vai te ajudar na hora de fazer as atividades. Partiu? Então, gente, antes vamos relembrar os ambientes da Terra. Quais são os ambientes que nós já estudamos? A atmosfera, que trata da camada gasosa que envolve o nosso planeta, da hidrosfera, é a camada líquida, oceanos, mares, rios, lagos, e da litosfera, o solo, as rochas, a crosta terrestre, enfim. E a biosfera, como o próprio nome diz, bio, vida, esfera, né, a camada da vida. Então, envolve todos os seres vivos, tanto animais quanto vegetais. E a biosfera, ela interage diretamente com os outros três ambientes do planeta. É impossível a permanência, a sobrevivência da biosfera sem a atmosfera, ou sem a hidrosfera, ou sem a litosfera. Nós precisamos desses outros três ambientes para nos mantermos vivos no planeta, tanto os animais quanto vegetação. O planeta Terra é um sistema. E um sistema, quando tem uma partinha ali, uma das partes que deu algum tipo de desequilíbrio, algum problema, dá problema no restante de todo o sistema. Então, essa é a importância de nós cuidarmos de todas as esferas da Terra, de todos os ambientes do planeta Terra. Beleza, gente? Então, nós vamos hoje dar ênfase para o que é um ecossistema e o que é um bioma. Entendendo aqui, olha, então a biosfera é formada por vários biomas. E os biomas, né, um bioma é formado por conjuntos de ecossistemas. Então, o ecossistema é um ambiente menor do que o bioma, que por sua vez é menor do que a biosfera. Beleza? Então, olha só o que é um ecossistema. Os ecossistemas são resultados da interação dos seres vivos entre si e também com os elementos da natureza que estão presentes no ambiente, a fim de compor um conjunto de relações que apresentem um equilíbrio entre os seres vivos e os outros elementos da natureza. Tais elementos, os minerais, o solo, a água, o clima, determinam as características físicas do ecossistema, que podem ser aquático ou terrestre, e suas dimensões podem variar de pequenos, como um bosque, como o tronco de uma árvore, como uma poça d'água, ou até mesmo áreas maiores, né, grandes áreas, como florestas, rios ou mares. Então, gente, o ecossistema, ele é uma área onde as características de temperatura, de umidade interferem no tipo de vida que vai se manter ali, que vai existir ali. Como demos o exemplo ali de uma poça d'água, como assim uma poça d'água pode ser um ecossistema? As características da profundidade, da quantidade de água, da temperatura da água e o local onde está, do clima, vai determinar os tipos de vidas microscópicas, podem ser, que vão sobreviver naquele ambiente, certo? Ou também numa grande floresta, num rio ou no mar, as condições climáticas de temperatura, de umidade, o local, o meio ambiente onde ele está inserido, os elementos que estão inseridos, vai propiciar a vida de espécies animais e vegetais, de acordo com o que o meio ambiente oferece. É uma interação dos seres vivos com o meio ambiente, certo? Já o bioma são as regiões que apresentam características semelhantes, características de clima, relevo, vegetação, tipo de solo, a fauna. Então, essas características, elas são semelhantes por conta das condições do meio ambiente. Então, os biomas, portanto, são junções de vários ecossistemas que têm aspectos semelhantes por estarem sujeitos às mesmas condições ambientais. A biosfera, então, é o conjunto de todos os biomas
da Terra. Vamos pegar o exemplo do bioma amazônico, que é esse que está aqui atrás de mim e esse que está no seu slide. São exemplos, então, do bioma amazônico. Observem que as características de vegetação, de temperatura, né, calor e chuva o ano todo, a vegetação de floresta, esse ambiente com sombra, propicia, então, determinados animais que vivem nesse local. Então, é uma região com características de clima, de relevo, de formação vegetal e de animais que são semelhantes. Então, o clima, por exemplo, nesse caso, quente e úmido, propicia esse tipo de formação vegetal. E esse tipo de formação vegetal, junto com o clima, né, o calor, a umidade, a quantidade de rios, propiciam a existência dos animais que moram nesse bioma. Entende? Como tem vários fatores que nós vamos estudar daqui a pouquinho que interferem diretamente na paisagem. Essa paisagem de floresta úmida, né, com latifoliada, com folhas grandes, desculpa, com mata fechada, uma mata densa, essa paisagem ela só se forma nessas condições climáticas e nesse tipo de relevo. Entende, gente? Então, dependendo das características do ambiente, se forma aquela paisagem ali naquele local. Em outro local, com outro tipo de clima, com outra temperatura, com outra quantidade de chuva, não formará essa paisagem, formará outra, certo? Então, olha só, nós temos exemplos aí de animais e vegetais que sobrevivem em condições extremas, em biomas ou em ecossistemas com condições extremas, como o polvo do deserto na Namíbia, lá na África, ou o peixe, né, denominado diabo negro do mar, no Golfo do México. Por quê? Olha só, embora seja impossível para qualquer ser vivo sobreviver sem água, existem espécies com alta resistência às condições adversas da aridez. Algumas das mais conhecidas são as corcovas de animais, como os camelos e os dromedários, que armazenam gordura que lhe permitem passar dias sem se alimentar. Então, esse animal, ele já se adaptou às características áridas, né, seca do deserto, ele armazena, né, o seu organismo armazena gordura para que ele possa caminhar dias sem se alimentar. Ele está adaptado a essas condições. Esses animais são capazes de se alimentar de plantas com espinhos que brotam no deserto, como os cactos. Plantas com impressionante capacidade de sobreviver a longos períodos sem água. Então, o cacto em si também é uma vegetação ali resistente que se adaptou, a sua biologia é adaptada ao clima árido. No continente africano, é possível encontrar, por exemplo, o polvo do deserto, que é um tipo de cacto que consegue sobreviver até 5 anos sem uma gotinha de chuva, gente. É essa imagem aqui que está no slide, certo? Ele sobrevive até 5 anos sem nadinha de água na areia, né? Ela vai se desenvolvendo na areia do deserto. Para atingir tal grau de adaptação e desenvolver tamanha resistência, essa planta evoluiu por dezenas de milhares de anos, né? Então, a sua genética foi se adaptando a esse tipo climático. Já nas profundezas do oceano, onde não chega a luz solar, vivem criaturas exóticas, como o diabo negro do mar, que pode sobreviver a mais de 3.000 metros de profundidade. Pesquisadores já encontraram peixes de outras espécies em locais ainda mais profundos, chegando a 8.300 metros abaixo da superfície. Então, são animais que vivem, se adaptam a condições extremas. Pense esse peixe, que vive a mais de 3.000 metros de profundidade. Gente, não chega um rainho do sol lá. É escuro. Existem animais que vivem nas fossas marianas que dá 11.000 metros, gente, 11 quilômetros de profundidade. Esses animais que vão ser encontrados nessas profundezas do oceano, onde não chega a radiação solar, eles vão desenvolvendo mecanismos para sobreviver. Alguns animais, inclusive chamados animais abissais, eles desenvolvem
eles irradiam luz própria, gente. Os animais são fluorescentes para poder sobreviver na escuridão dessas profundezas do oceano. Olha que loucura, né? A nossa natureza é extremamente sábia, certo? Agora vamos ver alguns fatores, né? Alguns elementos naturais aí que interferem diretamente na formação de uma paisagem. Alguns elementos naturais interferem significativamente nas características dos ecossistemas e dos biomas, de modo que podem ajudar a compreender esses padrões de distribuição. Os principais fatores naturais que influenciam a distribuição e as características dos biomas e dos ecossistemas são o clima, o relevo, a hidrografia e o solo. Então, gente, o que é a biogeografia que está ali descrita no slide? A biogeografia é o ramo, né, a ciência, que é um ramo aí que fica entre a geografia e a biologia, então biogeografia, e ela estuda a distribuição dos seres vivos pelo planeta. Então eles estudam justamente esses elementos que interferem na formação de uma paisagem. Certo? Então, o clima, gente, tem muito a ver com a proximidade ou distância da linha do Equador. Regiões que estão próximas à linha equatorial são mais quentes. Regiões que estão em altas latitudes, próximas às regiões polares, são mais frios. Então, a floresta amazônica, por exemplo, a floresta equatorial na Costa Rica, olha, na América Central, lugar próximo à linha do Equador. Chove muito e é muito quente. Essa vegetação, esse tipo climático, desculpa, a hidrografia do local, o relevo plano, o tipo de solo, então forma exatamente esse bioma, essa característica da floresta. Ou ali uma paisagem seca, com pequenas árvores, arbustos, que está lá na região árida da Austrália. Então, o lugar com pouquíssimas chuvas ou a ausência dela, com aquele tipo climático, com esse tipo de solo arenoso, desenvolve esse tipo de vegetação, os animais que vivem ali se adaptam a isso. Então, a biosfera, ela depende desses elementos aqui, do tipo de clima, da hidrografia, do relevo e do tipo de solo. Certo, gente? E aí, em relação a esse conteúdo, vem aí uma tarefinha para vocês. Vocês vão pesquisar ali entre as páginas 4 e 7, que está esse conteúdo que a gente acabou de conversar, e vão me responder lá o que é um ecossistema, o que são os biomas, vai explicar a relação entre o clima e as espécies vegetais típicas de um lugar, como que o clima interfere no tipo de vegetação que forma em um determinado local, e se o oásis pode ser considerado um ecossistema. Então, você vai lá fazer uma pesquisa, no seu livro você vai encontrar esse material, faça uma boa leitura que vai ser ótimo para você. Beleza, galera? É isso aí, muito obrigada, espero ter contribuído para o seu conhecimento e até a próxima!